A pergunta mais importante do projeto é por quê? E muita gente erra aqui, mesmo entregando o projeto no prazo e no orçamento. E para responder essa pergunta, você precisa entender quem são as partes interessadas do projeto e o que elas realmente querem. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos práticos para você gerenciar as partes interessadas do seu projeto usando inteligência artificial. E aí, beleza? Leandro Barbeita. No último vídeo sobre o orçamento do projeto, eu reforcei que todo projeto é um investimento e precisa gerar retorno. Mas retorno para quem, afinal? E é aqui que entram as partes interessadas do projeto, também conhecidas como stakeholders. Eu organizei esse vídeo em 3 tópicos: identificar, analisar e engajar as partes interessadas. Beleza? Então bora pro vídeo. Identificar as partes interessadas. Quem tem interesse no seu projeto? Se for um projeto simples, como esse do churrasco que a gente está utilizando como exemplo para essa série, você vai ter algumas dezenas de partes interessadas. Nos últimos 15 anos eu venho trabalhando com programas e iniciativas estratégicas. Nesses casos, a lista de partes interessadas pode chegar a várias centenas, mas não é só uma questão de números. Além da quantidade das partes interessadas, nós precisamos mapear também os atributos que vão ser necessários às análises. Obviamente, esses atributos eles vão mudar em função do seu projeto. Mas, por exemplo, uma dessas iniciativas estratégicas que eu gerenciei, nós tínhamos que mapear de qual setor, de qual país, para ter uma ideia de fuso horário e idioma, se era do setor público ou privado, se era interno ou externo à organização, qual era o grau de suporte ao projeto, qual era o nível de influência e poder, entre outras coisas. E tem mais. Tanto os stakeholders quanto os seus atributos, eles podem mudar ao longo do projeto, tornando a gestão das partes interessadas ainda mais complicada. No final desse vídeo eu vou te mostrar como a inteligência artificial vai nos ajudar na identificação, na análise e no engajamento. Mas agora vamos entender o que fazer com essas informações sobre as partes interessadas. Analisar as partes interessadas. Todas as partes interessadas são importantes, mas elas não são iguais. Alguns indivíduos ou grupos requerem mais atenção e cuidado do que outros. Analisar as partes interessadas consiste em entender essas necessidades e definir como se relacionar com cada um dos grupos. O objetivo aqui é muito simples: definir boas estratégias de engajamento. A análise pode ser feita utilizando qualquer um dos atributos, como por exemplo o grau de suporte ao projeto, ou uma combinação dos atributos, como por exemplo na matriz influência versus interesse. E aqui vai um alerta: não complique demais. As análises elas servem um propósito, que é estabelecer boas estratégias de engajamento. Eu me lembro de um caso, de uma iniciativa estratégica, que nós avaliamos a utilização de análise de redes sociais para definir essas estratégias. Eu achei fascinante estudar sobre as técnicas e ferramentas, mas essas abordagens sofisticadas elas são necessárias em pouquíssimos casos. Aqui o meu conselho é simples: faça uma análise básica e invista o seu tempo engajando e se comunicando com as partes interessadas. Engajar as partes interessadas. Existem inúmeras estratégias de engajamento com as partes interessadas, como reuniões 1 a 1, reuniões em grupo, workshops, sessões abertas de pergunta e resposta, e-mail, mensagem instantânea, portais, dashboards, vídeos, entre outros. E um mesmo stakeholder ou grupo pode requerer múltiplas estratégias de engajamento em função dos seus atributos, como por exemplo, um executivo que faz parte de um determinado setor vai ser convidado a participar do comitê executivo, como também será convidado a participar de um workshop específico para aquele setor. E aqui vem o X da questão. Ao longo dessas interações, serão necessárias várias habilidades, como por exemplo, comunicação, apresentação, facilitação de workshops, negociação, resolução de conflitos, dentre outros. É complexo e trabalhoso? É. Muito, mas paga dobrado. Investir nas técnicas e habilidades para gerenciar os stakeholders costuma ser o divisor de águas na carreira do profissional de gestão de projetos. Se você quer uma série exclusiva sobre as habilidades para gerenciar stakeholders, deixa um comentário que eu vou adorar preparar essa série.
E agora que nós já vimos os 3 passos básicos do gerenciamento das partes interessadas, vamos ver como utilizar a inteligência artificial para nos ajudar nessa tarefa. E se você está curtindo o vídeo até agora, deixa aquele joinha porque me ajuda demais. Vamos para a parte prática. Bom, nós vamos continuar com o projeto do churrasco. E eu fiz um prompt único para essa tarefa. Eu começo identificando os stakeholders e peço para ele registrar essa identificação em uma tabela. Essa tabela, ela também é conhecida como registro dos stakeholders. Ela deve conter todos os atributos que sejam importantes para o seu projeto. No nosso caso, basta saber quem é o stakeholder e o grau de suporte ao projeto, do muito baixo ao muito alto. Peço também para, com base nessa lista, que ele crie um plano de comunicação onde vai conter para cada stakeholder o objetivo da comunicação, o tipo da comunicação, a frequência, o canal e o responsável. Faço 2 solicitações adicionais em relação à coerência e linguagem e depois passo o contexto do projeto. Vamos ver o resultado. Bom, eu fiz questão de destacar que o churrasco vai ser feito numa área comum do condomínio e com isso a inteligência artificial fez um trabalho muito bom de identificação dos stakeholders com prevenção de risco ao barulho, uso do espaço comum, etc. Aqui você pode ver, ele identificou os grupos de stakeholders, organizadores, convidados, síndico, moradores do condomínio, o grau de suporte ao projeto, e para cada um desses grupos de stakeholders, ele criou um plano de comunicação bastante coerente, com vários tipos de estratégias, para alguns uma reunião, para outros uma mensagem, um e-mail. Muito completo, muito bom. Agora é só copiar essas tabelas e botar a mão na massa. E como eu falei anteriormente, agora você vai executar esse plano de comunicação utilizando aquelas habilidades que são conhecidas como soft skills. No final desse vídeo eu vou deixar um link que vai te ajudar a se preparar para essas primeiras interações. E se ficou alguma dúvida em algum conceito ou técnica, deixa um comentário que vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. E se você está buscando aprender ou se aperfeiçoar na gestão de projetos, pode assinar o canal e ativar o sininho que você não vai se arrepender. E como sempre eu vou deixar 2 vídeos no card para você continuar estudando. O primeiro para quem quer saber como executar melhor as suas reuniões e o outro que é a playlist com todos os vídeos dessa série. Beleza? Curtiu? Então até o próximo vídeo. Valeu!